Boas pessoal, Pedro Américo Pereira, canal Mestre Bonsai. E a pergunta de hoje é: devo deixar a água de rega em repouso por 24 horas? E a resposta é: não vale a pena. Isto porquê? Porque se a quantidade de cloro que está nessa água de rega faz mal às plantas, faria mal a nós também. Geralmente a água da torneira não chega a esses níveis, porque se chegasse a esses níveis queimaria o nosso esófago, o nosso estômago, queimaria-nos por dentro. Portanto, a mesma quantidade de cloro que é utilizada na água para desinfetar a água para nós conseguirmos beber é perfeitamente segura para as plantas. Contudo, para orquídeas aéreas e para carnívoras, eu não aconselho a utilizar essa água. Elas são um pouco mais sensíveis e, portanto, iria ser algo prejudicial, mas não grave. Para plantas carnívoras, irá matar as plantas carnívoras. Elas são extremamente sensíveis. Essa rega-se com água da chuva ou água de algum riacho que se tenha segurança suficiente para saber que é água pura. Geralmente, uma opção mais urbana será a utilização de água engarrafada. A água engarrafada não costuma ter aditivos, contudo, verifiquem o que é que contém essa água. Por exemplo, lá na Europa, em Espanha, a água é um bocado salgada. Essa água não pode ser utilizada em plantas carnívoras e não convém ser utilizada nas orquídeas. Existem alguns países em que a água é um pouco mais ferrosa. Para algumas plantas será o ideal, mas por exemplo, para carnívoras não será muito benéfico. A segunda grande razão será por causa do calcário. Algumas águas são extremamente calcárias. Em Portugal, por exemplo, em Lisboa, a água é mesmo muito calcária. Costumamos notar nos bordos do vaso, junto das raízes, às vezes até na superfície da terra, fica aquela película branca, um pó, que geralmente começa a cristalizar a toda a volta. Pronto, isso é o calcário. Isso é realmente prejudicial para as nossas plantas. Contudo, mesmo que deixemos a água em repouso 24 horas, apenas uma pequeníssima quantidade de calcário vai ficar em deposição no fundo. Isto porque o calcário que está contido na água será um hidróxido de calcário, ou seja, ele está diluído naturalmente nessa água e demora mais de uma semana, às vezes 2 semanas, para depositar numa quantidade aceitável no fundo. A única hipótese de evitarmos essa água é não regarmos com ela. É geralmente regarmos com água de garrafão que não contém esses níveis de calcário. Podemos regar com água da chuva perfeitamente, com toda a segurança. Também podemos ir buscar alguma fonte que às vezes nós tenhamos alguma certeza se tem ou não essa quantidade de calcário. Mas resumindo, nós que fazemos bonsai, não nos preocupamos com essas quantidades de cloro, nem nos preocupamos com essas quantidades de calcário. Isto porque sabemos que, como fazemos transplante de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, irá haver sempre alguma segurança e quando for fazer o transplante, pode simplesmente limpar o calcário da parte das raízes que ficou depositado, aquela terra é descartável, e o que fica no vaso também é limpo, sem problema nenhum. Eu tenho inclusive um vídeo de como remover o calcário dos vasos. Portanto, vejam na descrição aqui em baixo. Basicamente é isto, pessoal. Um grande abraço. Lembrem-se de subscrever, comentar e partilhar. Um pequeno clique para vocês é um grande passo para o canal. Tchauzão, pessoal. Abraço. Geralmente a água engarrafada não, foi ele que veio até ali fazer palhaçada para aparecer. A segunda grande razão será por causa do calcário. Não é?